Todas as noites na escola em frente de casa, ouço e vejo vultos de crianças brincando no pátio. Sou conhecida como Edna Pereira e decidi entrar em contato para compartilhar uma experiência extraordinária que tive. Há 9 anos, minha família e eu morávamos em uma velha residência, onde deixamos para trás uma série de eventos inexplicáveis que ocorriam em nossa antiga casa. Na época da mudança, minha filha mais nova tinha apenas 5 anos, enquanto a mais velha já estava na adolescência, com 13 anos. Estou enviando este e-mail na esperança de que você considere narrar essa história intrigante em seu canal, caso a considere adequada para seu conteúdo. Naquela época, residíamos em uma casa de 2 andares situada em frente a uma escola primária pública. A princípio, a localização parecia promissora, pois compartilhei com meu marido o plano de matricular nossa filha mais nova naquela escola assim que ela completasse 6 anos. Isso facilitaria para nós, pois ambos trabalhávamos, ele em seu escritório e eu como cozinheira em um restaurante. Eu tinha um horário flexível, o que me permitia trabalhar algumas horas enquanto minhas filhas estavam na escola. A lembrança daquela primeira noite ainda está nítida em minha mente. O quarto principal, localizado no 2º andar, apresentava uma janela generosa voltada para a frente da casa, proporcionando uma vista clara do pátio da escola primária. Este era o nosso quarto, onde, é claro, minha filha mais nova também dormia, já que ainda não se sentia confortável para dormir sozinha ou com sua irmã. Naquela noite em particular, enquanto nos preparávamos para dormir, por volta da meia-noite, ouvi os passos dela ao levantar-se da cama. Ao abrir os olhos, deparei-me com ela parada junto à janela, observando algo com interesse. Curiosa, perguntei-lhe o que a mantinha tão desperta naquela hora tardia, lembrando-a gentilmente de que precisava descansar para o jardim de infância na manhã seguinte. As palavras dela me deixaram intrigada. Mais perguntas surgiram do que respostas. "Há crianças lá, mamãe. Elas estão brincando", ela disse, apontando com seu dedinho para a escola à frente. A princípio, presumi que ela estivesse sonhando, talvez em um estado entre o sono e a vigília, e por isso estava delirando. Decidi levantar-me e conferir pela janela, planejando então colocá-la de volta na cama. No entanto, à medida que me aproximava, pude ouvir claramente as risadas das crianças. Os sons se tornavam mais nítidos à medida que eu me aproximava da janela, uma cacofonia alegre e infantil flutuando pelo ar noturno. Um arrepio percorreu minha pele quando me deparei com a cena vazia do amplo pátio escolar. Não havia sinal de vida na rua deserta. Estava completamente desolado, mas as risadas persistiam, ecoando no ar noturno. Enquanto minha filha continuava apontando para o pátio da escola, descrevendo as supostas brincadeiras das crianças pulando corda, um calafrio intenso percorreu minha espinha. Sentindo a necessidade urgente de compartilhar essa estranha experiência, acordei meu marido, apesar de saber que ele estava exausto. Eu precisava que ele testemunhasse aquilo também. No entanto, quando ele finalmente despertou completamente, o silêncio reinava, as risadas haviam cessado. Mesmo assim, relatei o ocorrido, mas até hoje sinto que ele não aceitou completamente a história. Com todo o cuidado, reconduzi minha filha de volta à cama, permanecendo ao seu lado até que adormecesse. Na manhã seguinte, abordei minha filha mais velha sobre as risadas que ouvimos na noite anterior, mas ela afirmou não ter ouvido nada. Desde que deitou às 22 horas, ela permaneceu em um sono profundo até a manhã seguinte, sem ser perturbada por nenhum som. Com essa confirmação, mais um dia se passou, mas à medida que a noite avançava, minha inquietação crescia e eu me encontrava incapaz de desviar o olhar da janela. A escola assumia uma aura sombria àquela hora da noite, com pouca iluminação ao redor, contrastando drasticamente com a vivacidade e o burburinho diurnos. A paisagem noturna transformava o ambiente, tornando-o desolado e deserto, distante da agitação infantil que o preenchia durante o dia. À medida que a noite avançava, chegou o momento de dormir. Meu marido, como de costume, foi o primeiro a cair no sono, seguido rapidamente pela minha filha mais nova, exausta após um dia cheio de atividades. No entanto, para mim, o sono teimava em não chegar. Naquela noite, apesar do nervosismo decorrente dos eventos anteriores, finalmente sucumbi ao sono.
A hora exata se perdia em meio à escuridão da madrugada, quando fui despertada pelo riso de minha filha mais nova. Sonolenta, ergui-me e percebi que ela novamente se encontrava junto à janela, seu riso ecoando pela noite. Com um pressentimento inquietante, aproximei-me rapidamente e, para minha surpresa, vislumbrei uma pequena sombra correndo pelo pátio da escola, desaparecendo na escuridão. As palavras de minha filha ecoaram pelo quarto, enviando calafrios pela minha espinha. Ela descreveu um menino que acenava para ela e fazia caretas engraçadas para arrancar risos. Uma sensação de terror me envolveu enquanto eu a segurava firmemente e a conduzia de volta à cama. Com voz trêmula, implorei-lhe para não olhar pela janela e para se concentrar em dormir, pois já era tarde demais. No entanto, sua insistência em observar persistia, uma ânsia inexplicável em continuar olhando. Balancei-a suavemente até que finalmente adormecesse. Enquanto o silêncio da noite caía ao meu redor, eu permanecia acordada, atormentada pelo medo e pela incerteza. Eram 4 da manhã e eu ainda estava acordada, mergulhada em um estado de medo paralisante. As risadas infantis ecoaram mais uma vez, preenchendo o ar com uma atmosfera sinistra. Instintivamente, cobri-me da cabeça aos pés, incapaz de reunir coragem para verificar o que estava acontecendo lá fora. Na manhã seguinte, minha filha mais velha compartilhou comigo sua própria experiência, revelando que também havia ouvido as risadas durante a noite. Do seu quarto, situado do lado oposto da casa, ela não tinha vista para a frente, mas ainda assim foi assombrada pelo som perturbador. Com uma expressão de temor, ela me questionou sobre a identidade das crianças que estavam brincando na rua às 4 da manhã. Sem respostas para oferecer, só pude responder que estava igualmente perplexa e desconcertada pela estranha ocorrência. Os dias se arrastaram e todas as noites eram marcadas pelo mesmo ritual perturbador, até que um encontro casual com uma vizinha, que residia 3 casas adiante da nossa, trouxe à tona uma conversa intrigante. Ao perceber nossa recente mudança para a área, ela abordou o assunto de forma um tanto peculiar. Apresentei-me e respondi cordialmente às suas perguntas sobre nossa adaptação. No entanto, o tom estranho de sua voz despertou minha curiosidade. Foi então que ela expressou sua surpresa, mencionando que as pessoas que se mudavam para nossa casa raramente permaneciam por muito tempo. Intrigada, indaguei o motivo por trás dessa observação. Com uma expressão séria, ela perguntou diretamente: "Você já os ouviu, não é?" Embora soubesse exatamente a que ela se referia, optei por manter uma postura de ignorância, fingindo não entender sua alusão perturbadora. O relato da vizinha ecoou em meus ouvidos, revelando o segredo por trás das risadas noturnas. As crianças que emergiam para brincar no pátio da escola à noite. Encarei-a em silêncio, absorvendo suas palavras carregadas de conhecimento local. Assegurando-me com um sorriso tranquilizador, ela tentou dissipar minhas preocupações, afirmando que os residentes antigos já estavam acostumados com essa ocorrência. Apesar de ser a única casa diretamente em frente à escola, com as 2 ao lado desocupadas, senti uma necessidade premente de descobrir mais sobre o que acontecia ali. Abordei a senhora com uma série de perguntas, ansiosa por desvendar os mistérios que cercavam aquele lugar. Ela compartilhou comigo uma história que parecia saída de um conto de terror infantil, sobre um evento terrível que havia ocorrido ali e deixado sua marca assombrada na comunidade. No entanto, para minha consternação, logo descobri que essa história não era mera fantasia, mas uma realidade sinistra que eu mesma acabaria por comprovar. As palavras da vizinha lançaram luz sobre uma tragédia há muito tempo esquecida. O vazamento de gás que devastou uma sala de aula no andar térreo da escola, tirando a vida de todas as crianças do 1º ano e de sua professora. Era uma história de dor e perda que assombrava a comunidade há anos. Segundo ela, essas crianças e sua professora ainda vagavam pelo local, buscando uma infância interrompida pela tragédia. Ela compartilhou sua convicção de que as vozes e risos que ecoavam nas noites escuras eram um eco desse passado sombrio. No entanto, deixou claro que a decisão de acreditar ou não cabia a mim. Movida pela curiosidade e pelo desejo de compreender melhor, embarquei em uma pesquisa que confirmou a veracidade do incidente.
O coração se encheu de tristeza ao reconhecer o destino cruel dessas crianças inocentes e sua dedicada professora. No entanto, mesmo diante dos fatos comprovados, era difícil aceitar que eram eles que se manifestavam nas noites silenciosas. Nunca dei muita credibilidade a esses assuntos, até que fui confrontada com algo inexplicável. Pouco tempo depois, tomamos a difícil decisão de nos mudar, pois minha filha mais nova continuava acordando no meio da noite para olhar pela janela. Percebemos que não era saudável para ela testemunhar tais eventos. Por amor ao bem-estar dela, optamos por deixar aquele lugar para trás. Nunca imaginei que algo assim pudesse acontecer conosco. É estranho como você nunca espera ser impactado por algo sem explicação, mas foi exatamente o que aconteceu conosco. Sinto uma forte vontade de compartilhar nossa experiência, pois ainda nos assombra. Minha filha mais nova, agora com 15 anos, não se recorda dos acontecimentos, mas, de qualquer forma, agradeço por ouvir nossa história. Se este relato atiçou seu fascínio pelo sobrenatural, não perca o próximo mistério. Clique no vídeo na tela final ou assista outros segredos sombrios que se encontram no comentário fixado. No círculo dos contos a escuridão se revela. Relatos sombrios nas noites e nas trevas.